Amanhã o Atlético visita o Boca. Bola rola pela Copa Libertadores. O meia Nacho e o lateral Dodô viajaram e podem reforçar o time. O que eu acho? Viu, Gomi? Eu acho que não joga nenhum dos dois. Mas é achismo. Eu não tenho informação. Você tem? Não, mas um colega estava aqui pelo estúdio tendo a mesma opinião que você. Falou que não deve jogar. Opinião barra informação. O dele não era opinião, não era informação do colega. Mas eu acho que não joga, e você? Ô Everton, assim, qual o nível de grau de recuperação que já chegaram os dois, né? O Dodô se lesionou já faz um tempo maior do que o Nacho, né? Foi naquele jogo contra o Internacional. O Nacho recém se lesionou. Por mais que não tenha sido grave, colocá-lo em campo poderia comprometer ele não participar do jogo da volta? Haveria um risco, né? Ou não há risco nenhum? Eu acho que tudo isso vai entrar ali no debate com relação a já está 100%, já consegue fazer todos os movimentos sem nenhum tipo de limitação. Tem a questão do próprio atleta se sentir seguro para um jogo dessa grandeza, né? Mata-mata já de Libertadores, contra um adversário que ele conhece muito. Então acho que tudo isso vai entrar ali na balança para tomarem a decisão. Eu acredito que ele não viajaria, Everton, se a chance fosse zero de escalação, né? Porque levá-lo para a Argentina somente para fazer um jogo de cena ali, para tentar despistar, deixar uma dúvida na cabeça do Miguel Ángel Russo, dos jogadores do Boca, talvez seria perder tempo em tempo de tratamento aqui no CT, né? Período integral lá na Cidade do Galo, reforçando, intensificando a recuperação para estar apto para o jogo da volta. Eu acredito que ele deve ter alguma porcentagem de chance de jogar. Pode ser que não saia como titular, que inicie a partida entre os suplentes e jogue 30 minutos, jogue um tempo, pode sair jogando e ser substituído no intervalo, independente do placar do jogo. Mas eu acredito que essas duas partidas que fez o Atlético sem o Nacho, Everton, por mais que o América seja um adversário que hoje briga por outro objetivo na competição, ao contrário do Flamengo, né? Um briga para não cair e o outro briga para ser campeão da competição, foi uma demonstração de que é possível sim não ser tão dependente de um jogador, né? E fez 2 bons jogos. CJ, que eu não vejo condição física, o Dodô parado muito tempo e o Nacho pelas razões. Não vejo condição física, mas será que nem no finalzinho ali, na necessidadezinha? Ainda tem o Vargas também, exatamente, né, CJ? Exatamente. Jogadores que estavam tá meio com problemas. Tá meia bomba. Vargas. Meia bomba depois da Copa América aí, que é um jogador que também dispensa comentários pela experiência que tem no exterior, né? E o argentino conhece muito bem tanto o Nacho quanto o Vargas. O Everton, eu não, assim, eu vou divergir um pouco do Gomide, assim, concordo que se eles viajaram, obviamente, uma mínima chance eles têm de no treinamento de hoje é que vai decidir. De ser colocado no banco, de estar ali para uma opção, mas se for fazer cena também, se for só para fazer cena, e nós não estamos falando de um jogador qualquer, e é um jogador que tem um histórico e uma história na Argentina, estou falando do Nacho especificamente, ele para dar uma confundida, e o Cuca gosta muito dessa coisa do superstição, o Cuca é muito ligado a isso, levar um atleta, eles estão em fase de transição, tanto o Dodô quanto o Nacho estavam ali em reta final, já correndo no campo, a recuperação deles pode ser feita à distância, pela qualidade dos profissionais que o Atlético tem e pela linha de tratamento que eles já estavam seguindo aqui, correndo em volta do campo, voltando aos treinamentos mesmo que de leve. Então esse tipo de treinamento você pode fazer lá na Argentina, poupando fisicamente eles para o jogo de volta, mas dando a entender ali para o adversário que pode ser uma opção ou não. Mas são atletas, o Dodô pela necessidade de um lateral esquerdo e o Nacho Vargas pela experiência de um futebol e um conhecimento e um reconhecimento do adversário para com esses atletas, né? Eu acabei de receber aqui uma informação de que o treino de hoje vai definir. O treino de hoje vai definir.
Então que existe uma pequena possibilidade. De entrar pequeno. Dodô e Nacho, mas o treino de hoje é que pode decidir. Então, vamos esperar para ver. Vinícius Gris, projeção para esse jogo de amanhã. A informação é essa aí, hein? Agora é informação mesmo. Quente. O treino de hoje vai definir se joga o Nacho, se joga o Dodô, e o Vargas também está meia bomba, mas pode ser utilizado, por gentileza. Mas o Vargas não seria titular, né, Everton? Pelo menos imagino que não seria titular, mesmo se estivesse bem fisicamente. Para esse jogo hoje não é um titular do Atlético, ainda que tenha feito uma boa Copa América, né? Eu acho assim, Everton, a lateral esquerda, tendo o Dodô como uma opção no banco, eu guardaria. O Dodô está há muito tempo fora, o Júnior Alonso fez um jogo bom contra o América na função, né, de lateral. Depois foi jogar na zaga, né, quando o Atlético tentou colocar o time um pouco mais à frente, aí o Tietchan passou para a lateral, mas enfim, fez boa parte do jogo como um lateral esquerdo e foi relativamente bem. Não é um jogador que dá profundidade, que chega toda hora à frente, como chega o Arana, como até o próprio Dodô, que também não é um lateral tão ofensivo, mas que chega um pouco mais à frente. Mas para um jogo fora de casa, de Libertadores, um jogo complicado, eu acho que pode ser uma boa alternativa. E com relação ao Nacho, é claro que ter o Nacho é fundamental, né, ou é ótimo para o Atlético, porque é um jogador diferente. Tecnicamente é muito acima da média. Mas acho que pode também se guardar um pouco, né? Lembrar que o confronto tem 180 minutos, talvez usar o Nacho no segundo tempo e esperar que ele esteja 100% para o jogo da volta na semana que vem. Também acho que pode ser um caminho. Eu não vejo essa necessidade urgente de colocar os dois em campo, ainda longe do ideal nesse momento, não. Até porque o meio campo tem funcionado muito bem, né? Com o Alan ou o Jair, né? O Jair jogou no final de semana, mas o titular é o Alan, o Tietchan e o Zaratio. Eu não consigo imaginar hoje o Cuca tirando um desses três jogadores. E aí o Nacho disputaria ali hoje uma vaga com o Johan, que vem cumprindo, né? Não é um jogador tecnicamente tão bom, joga de uma maneira diferente, né? O Nacho não joga tão aberto pelo lado como o Johan, mas enfim, acho que pode segurar um pouquinho o Cuca. Vale lembrar que o Boca é um time que não joga há 45, 50 dias, né? Porque o campeonato argentino chegou ao fim, eles tiveram ali uma pausa e todos os clubes argentinos estão retornando só agora. O Boca fez só um amistoso na semana passada. Então, acho que pode... 31 de maio, última partida. Pois é, muito tempo sem jogar, acho que dá para esperar um pouquinho, guardar os jogadores e quem sabe usar Nacho, Dodô, o próprio Vargas, num momento onde o Boca possa começar a estar sentindo um pouco mais a questão física, né? Que eu acho que é algo possível, a falta de ritmo mesmo, para tentar usar esses jogadores mais inteiros no segundo tempo. Mas enfim, vai depender muito mais da avaliação da comissão técnica de como eles estão. O Dodô, mesmo se estiver bem para o jogo, eu não sei se eu escalaria. O Nacho, eu acho que se estiver bem, aí sim é um jogador, claro, que tem que jogar. Então o treino de hoje é que vai decidir, hein? Para você que está aí do outro lado ligado, o treino de agora à tarde é que vai decidir se joga ou se não joga. Amanhã eu acredito que a gente consiga ter uma informação mais certeira, se o Nacho vai, se o Dodô vai, se ficam no banco, se entram durante o jogo. Enfim, o mesmo se aplica ao Vargas, conforme o Gris disse, não é um jogador titular, mas é um jogador importante, cascudo, rodado, e pode ser útil também no jogo de amanhã, né, CJ? Ainda mais que não tem o Marrone, né, as opções ofensivas, e o Vargas, se ele fizer, ou se ele conseguir exercer no Atlético o que ele estava fazendo na Copa América, eu acho um excelente reforço, foi muito bem, fez uma ótima Copa América pela seleção chilena, é um jogador que tem essa tarimba e essa experiência nesse tipo de competição também. E lembrar, o Everton, nós estamos falando aqui do Atlético no Campeonato Brasileiro, né? A regularidade, mesmo ganhando com um placar magro e tal, porque vale 3 pontos. Amanhã, completamente diferente, estava até conversando com você e com o Gomide aqui sobre o gol fora de casa, né? Libertadores tem isso, do gol fora de casa, então saber jogar esse tipo de competição, trazer um resultado. O Cuca foi muito bem lá ano passado, jogando uma semifinal com o Santos, né? Lá na Bombonera, o fato de não estar com o estádio com público, isso pode afetar. O Boca, 45 dias... lotado é o padrão, né? E tem isso, com o Boca mais ainda, né? 45 dias sem jogar, o Atlético tem que utilizar disso. Tô vendo falar que eles estão descansados.
Você pode estar descansado, o Atlético está numa sequência, mas e o ritmo de jogo? O atleta também não fala sobre ritmo de jogo. Estamos sem ritmo, 45 dias sem uma partida oficial. Então, para mim, acho que pode tirar proveito disso, trazer o resultado e se fizer um gol fora de casa, melhor ainda. Gostaria de ouvi-lo, Gomide, principalmente sobre essa questão que o CJ destacou. Jogar, ter ritmo, vem numa sequência ou vem descansado? Com a possibilidade, inclusive, do Boca amanhã jogar com o quê? Pelo menos umas 6, 7 mudanças. Então, time mudado, sem ritmo, ou com ritmo, mas com esse monte de problemas ali relatados também, pode ser um problema. Onde você enxerga vantagens e desvantagens nessas duas frentes diferentes de Atlético e Boca? O Boca perdeu jogador em todos os setores, né? Lateral, goleiro, meio campo, no ataque, é um time bem modificado, né? O lateral esquerdo tem poucos minutos como profissional. O lateral direito estava emprestado ao Rinazzi Esgrima de La Plata, voltou por conta da saída do Buffarini, né? Que passou aqui pelo futebol brasileiro, foi campeão da Libertadores pelo São Lourenço. O Tevez acabou se aposentando, o Zarate saiu, o Ábila saiu, o Cardona, que poderia ser uma opção, não voltou para a Argentina depois da Copa América. Então vai tentar uma formação sem um 9 muito característico, né? Deve jogar o Briasco ali como centroavante, mas não é aquele centroavante mesmo, como é o Ramon Ábila, por exemplo. Os dois pontas talvez são as principais referências, né, do time, né? O Pavon, que inclusive esteve envolvido em toda aquela polêmica lá quando o São Paulo indicou a contratação do atacante. Tem o Vidia, né? O Pavon é o outro que joga. Quem esteve envolvido na polêmica é o Vidia. Mas são dois bons jogadores e, inegavelmente, não tem como, Everton, fazer dois amistosos. Acho que jogou contra o Atlético Rafael e contra o Sarmiento, né? Então, clubes que nem da primeira divisão. Dois jogos treinos, bem diferente de quem vem disputando um campeonato que a gente sabe que não é o principal campeonato em termos de dificuldade no mundo, que é o Campeonato Brasileiro, mas que tem ali, requer ali dos clubes, para quem quer ser campeão, requer ali no mínimo uma certa organização para conseguir, né? Então é bem diferente. Eu acho que a questão física pode também pesar, né? Ao final dos 180 minutos de confronto, porque o Boca joga. Não sei se ele tem um jogo da Copa Argentina no final de semana, mas aí depois tem a partida de volta. Eu acho que essa questão do ritmo de jogo, ela pesa completamente, ainda mais para um time que ainda não foi testado, né? Em jogo oficial mesmo. Eu estou aqui esperando ver se pinta mais alguma nova informação sobre a formação desse Atlético para amanhã, mas até agora nenhuma nova, hein? Mas eu informo aí, vamos ver, até amanhã, neste mesmo horário, deve ter algumas novidades.